31 de janeiro, os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aquelas características ou perfeições que Deus não compartilha com os seres humanos. Deus criou os seres humanos à sua imagem, o que significa que eles o refletem em algum aspecto. No entanto, as características que os seres humanos refletem são os atributos comunicáveis de Deus, não os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são a independência, que é o atributo divino da autoexistência. Deus não depende e não pode depender de nada nem de ninguém para existir. Em Êxodo 3, ele disse: "Eu sou o que sou". Já no Evangelho de João, vemos que ele tem vida em si mesmo. Esse atributo ressalta a diferença entre o Criador e a criatura. Enquanto o Criador é completamente independente, as criaturas são completamente dependentes da vontade divina para sua existência. A imutabilidade ou estabilidade. Esta é a característica divina que garante que Deus não muda. Ele sempre age de forma coerente. Ele é imutável em termos de sua essência. Deus existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é imutável em relação às suas perfeições, imutável em relação aos seus decretos ou planos, e imutável em relação às suas promessas. Em Malaquias 3,6, Deus afirmou: "Eu, o Senhor, não mudo". Já Tiago disse que nele não há mudança nem sombra de variação. Enquanto Deus é totalmente imutável, os seres humanos mudam constantemente. A eternidade, ou seja, Deus sempre existiu, não sendo ele limitado pelo tempo. Seu ser não tem início, fim ou desenvolvimento sequenciado no tempo, como nós que envelhecemos, por exemplo. Ao referir-se a Deus, o salmista usa a expressão: "De eternidade a eternidade, tu és Deus". Ou Paulo, que ao escrever a Timóteo afirmou que Deus possui ele somente a imortalidade. Novamente, vemos a superioridade de Deus sobre sua criação, que teve um começo e é temporal. A onipresença é a característica divina de estar presente em todos os lugares. Deus está presente com todo o seu ser em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi, no Salmo 139, pergunta: "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença?" Não há como escapar de Deus, porque ele enche os céus e a terra. Embora esteja presente em todos os lugares, Deus manifesta sua presença de maneiras diferentes em situações diferentes, abençoando, amaldiçoando, advertindo ou confortando. Deus é infinitamente exaltado sobre a criação, que tem dimensão espacial e está localizada em um lugar. Simplicidade é o atributo divino que significa que Deus é o conjunto dos seus atributos, como afirmam os textos de 1 João 4,8, que diz que Deus é amor, de 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz que Deus é santo, ou Êxodo 34,14, que diz que o seu nome é zeloso. Deus não é composto de partes, sendo suas características como santidade, amor e poder os ingredientes dos quais ele é feito. Além disso, Deus não é uma natureza divina a qual são adicionadas as perfeições do conhecimento, da eternidade e da justiça. Pelo contrário, Deus é sua natureza e seus atributos. Enquanto Deus é simples, os seres humanos são criaturas complexas, sendo tanto material, como o nosso corpo, quanto imaterial, nossa alma ou espírito. A espiritualidade é a característica divina que descreve o fato de que Deus é imaterial por natureza. Como disse João 4,24, Deus é espírito. Se de um lado a natureza humana é complexa, material e imaterial, por outro, a natureza de Deus não é material, ele não tem componente físico, é apenas imaterial. Isso não significa que Deus não possa estar presente de maneira tangível. Na verdade, Deus pode manifestar sua glória, mas seu ser nunca pode ser visto. Paulo disse que Deus é invisível e que nenhum dos homens viu ou pode ver. Hoje em dia, há uma tendência de definir os atributos divinos, começando com algo humano e projetando essas noções humanas nos atributos divinos. Cuidado, o ponto de partida deve ser sempre a Escritura. Deus é grande e infinitamente distinto dos seres humanos criados à sua imagem.
Os atributos incomunicáveis, por enfatizarem esta diferença, devem nos levar a reconhecer sua grandeza e a nos humilharmos diante dela.